Pode ser, meus irmãos. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos capítulo 13, versículo 22, que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. O irmão continua com a Bíblia aberta e lê em Mateus 24, do 3 ao 8. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios. 8 diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E hoje a gente vamos falar sobre a Igreja da Unificação, né? Então a Igreja da Unificação, ela tem sido objeto de muitas controvérsias, não só por causa das suas doutrinas exóticas, mas também devido aos seus métodos de aliciamento e discipulação, né? E a origem dessa falsa igreja e de suas doutrinas são o assunto desta lição. O fundador foi o Reverendo Moon, né? O seu nome completo é Yon Myung Moon, que significa dragão brilhante, o nome do homem. Em 1946, ele mudou o seu nome para Sun Myung Moon, que significa sol e lua brilhante. Ele nasceu em 1920, na Coreia do Norte. Seus pais converteram-se ao cristianismo através da igreja presbiteriana quando Moon tinha 10 anos de idade. A origem da Igreja da Unificação. Moon afirma que teve uma visão aos 16 anos de idade. Ele relatou que Jesus teria lhe revelado que a obra da redenção ainda não estava completa e que Moon seria o único capaz de completar a obra que o Filho de Deus havia começado. Em 1945, disse ter recebido outra revelação. Nesse mesmo ano, começou a reinterpretar a Bíblia. Ele foi preso na Coreia do Norte por causa das suas ideias capitalistas, pois contrariava o sistema comunista de seu país. Chegou à Coreia do Sul em 1º de maio de 1954, quando fundou a Igreja da Unificação, conhecida também como Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Outros dados também da Igreja da Unificação, né? Como esse trabalho começou no Ocidente. Depois da expansão da sua igreja no Oriente, ele veio ao Rio de Janeiro em 1965, quando deixou aqui um missionário. Em 1972, ele foi aos Estados Unidos. Aí foi acusado de sonegar impostos, sendo condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão. Moon, ele foi preso nos Estados Unidos por 1 ano e 6 meses, né? Então, o modo de agir da seita. A seita, ela se interessa especialmente por jovens da classe média, como as demais utiliza o terror psicológico para manter seus adeptos. Então, depois que a pessoa entra na seita, ela não consegue mais sair, né? Porque ela passa a ser perseguida psicologicamente. Você viu que foi um breve resumo que a gente fez sobre a Igreja da Unificação, né? Então, meus bons amigos, o nome original e oficial deste novo movimento religioso, fundado pelo Reverendo Moon, ou pelo Sun Myung Moon, né, como a gente já falou, é a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. O desejo dele é que todos os cristãos se reúnam
mais em volta dele, né? Seria um papa. A despeito de seu tamanho relativamente pequeno, menos de 500 mil metros no mundo inteiro, aliás, membros, né, no mundo inteiro, ele tem recebido bastante publicidade e atenção nos veículos de comunicação por causa de suas crenças e práticas controvertidas, né? Uma coisa que esse pessoal sabe explorar muito é os meios de comunicação, né? Eles divulgam mesmo o trabalho na internet, na televisão, compram canais de televisão, eles têm dinheiro, né? E eles focam no que eles querem, né? Então eles não estão preocupados muito com a vida particular, estão mais preocupados em difundir os seus ensinamentos. Por isso que eles não medem esforços, né, para divulgar as suas crenças, seja por meios pessoais ou por meios de informação televisivas, coisa parecida, né? Então, Moon, ele nasceu na Coreia do Norte, ou na Coreia em 1920, era filho de pais presbiterianos, né? Alega que no domingo de Páscoa de 1936, enquanto orava numa colina da Coreia, Jesus lhe apareceu e lhe revelou que ele havia sido escolhido para completar a obra que Jesus começara. Essa experiência foi a primeira de uma série de encontros revelados com Deus, nos quais Moon declara ter recebido novas verdades para uma nova era. Então, as novas revelações e doutrina do reverendo Moon foram subsequentemente expostas em Princípios Divinos, publicado pela primeira vez em 1957. Moon, ele estabeleceu oficialmente que a nova igreja, Moon estabeleceu oficialmente a sua nova igreja em 1954 com o propósito declarado de trazer salvação ao mundo e dar início a uma família verdadeiramente internacional. A doutrina da Igreja da Unificação é altamente eclética e espírita em sua natureza. Ela reflete as peculiaridades do solo religiosamente fértil da Coreia, né? E o interesse que Moon teve durante toda a sua vida pelos fenômenos espíritas. A presença de muita terminologia bíblica e cristã na teologia da unificação, ela tem revelado observadores casuais e tiraram a conclusão de que a Igreja de Moon é apenas uma variação do cristianismo. O próprio Moon, no entanto, tem reconhecido que seus ensinamentos são heréticos do ponto de vista do cristianismo tradicional e ortodoxo. Ele afirma que, por causa das divisões sectárias, né, e da incapacidade das igrejas convencionais ou convencionadas de satisfazer as necessidades do mundo complexo de hoje, Deus deseja transmitir uma nova revelação da verdade que, ajudada pelo mundo dos espíritos e pelos seguidores leais ao movimento, levará a efeito uma revolução espiritual. Esse movimento resultará na unificação verdadeira e durável da família do homem e do mundo. Então, ele diz isso, né? Ele diz que as igrejas são ultrapassadas e que Deus, ele precisava de uma nova versão de igreja para a evangelização do mundo, para que o seu nome fosse conhecido, né? E a igreja tradicional e ortodoxa já não responde às necessidades do mundo atual. Então, Deus levantou, segundo o Moon, a Igreja da Unificação para unir a cristandade em volta dessa denominação e se tornar uma só igreja, né, na visão de Moon. Mas só que se nós aprofundarmos na Igreja da Unificação, ela vai ser um rascunho do espiritismo, né? Ela vai ter o espiritismo, vai misturar o espiritismo com algumas terminologias bíblicas ou algumas terminologias do cristianismo. No centro da teologia da unificação está o ensino de Moon sobre a queda de Adão e Eva, segundo o princípio divino, documento teológico básico da Igreja da Unificação. Ninguém compreendeu a queda de modo verdadeiramente até que Moon recebeu sua revelação, que trouxe iluminação e esclarecimento ao relato bíblico existente. Os adeptos acreditam que Lúcifer seduziu a Eva e que essa união sexual provocou a queda espiritual da humanidade, bem como a queda de Lúcifer.
Eva entrou numa relação sexual com Adão que resultou na queda física do homem. Então, segundo a Igreja da Unificação, os ensinamentos dele, Lúcifer, ele seduziu Eva e teve um contato íntimo com ela. Desse contato íntimo com ela, depois o Adão foi e teve um contato também íntimo com Eva. E desse contato físico foi que veio a queda sobre toda a raça humana. Esse aspecto dual da queda, espiritual e físico, requer uma restauração de Deus, a salvação, que da mesma forma é tanto espiritual quanto física em sua natureza, segundo o mundo. Os unificacionistas ensinam que a intenção original de Deus para a humanidade na ocasião era que o homem e as mulheres amadurecessem na perfeição de Deus, fossem unidos por Deus num casamento centralizado no amor divino e produzissem filhos perfeitos, estabelecendo assim uma família impecável, finalmente um mundo sem pecado. Todavia, os planos de Deus foram frustrados pela queda e o desejo de Deus tornou-se o de restaurar todas as coisas a fim de centralizar seu reino terreno e celestial. Então, como o desejo de Deus é que a reprodução fosse de modo normal através de Adão e Eva, e o Lúcifer entrou nessa história, né, segundo essa fábula dos unicistas, do pessoal da igreja esse pessoal dessa igreja da unificação, né, unificacionista. Então, Deus agora tinha um problema em mãos, porque Lúcifer tinha entrado e tinha contaminado, né, a raça humana através do sexo com a Eva. E segundo o princípio divino, Deus acabou achando um homem obediente, Jesus, que veio no lugar de Adão para restaurar a humanidade. Então, os seguidores de Moon ensinam que Jesus não era Deus, mas um homem perfeito, sem pecado original, né? A intenção de Deus era que Jesus tomasse uma esposa aperfeiçoada no lugar de Eva, se casasse e gerasse filhos impecáveis. Então, o que Moon queria? O ensinamento de Moon é que todo mundo era imoral, né? Aí Jesus nasceu uma pessoa perfeita, sem pecado e não era imoral. Aí qual era o desejo de Deus? Que Jesus casasse com uma mulher e tivesse filhos, e gerasse filhos impecáveis, né? Que vivessem numa terra pecável, né? Finalmente, outras famílias perfeitas seriam formadas e o plano de Deus para a restauração de toda a sociedade seria levado a efeito. Essa é a essência do princípio divino, o plano de Deus para a restauração da humanidade, que antes estava oculto, mas segundo acreditam os unificacionistas, agora foi tornado claro. Então, os unificacionistas pensavam o quê? Que o plano de Deus era esse, que Jesus se casasse, tivesse filho, formasse família, e essa família perfeita gerasse várias famílias perfeitas no mundo, né? Segundo o reverendo Moon, essa foi a revelação que Deus deu a ele. Um dos ensinos centrais da Igreja da Unificação é de que a vontade de Deus foi frustrada pela crucificação de Jesus. Então, Jesus frustrou os planos de Deus porque morreu na cruz, né? Segundo o Moon, né? Os adeptos do movimento ensinam que a intenção original de Deus não era que Jesus morresse. Nesse sentido, Jesus não conseguiu completar sua missão. Não se casou, não conseguiu a redenção física. Então, Jesus não deu tempo de casar, mataram Jesus antes de casar, né? Então, isso frustrou os planos de Deus. Porque Jesus salvou a humanidade espiritualmente, mas não fisicamente. É necessário, segundo o pensamento da unificação, que outro Messias, o Senhor da segunda vinda, leve a efeito a redenção física. Então, segundo a unificação, o que era necessário? Se Jesus salvou espiritualmente, precisava alguém para salvar fisicamente. Aí você imagina já quem é, né? Então, Jesus ele cumpriu o plano, mas não cumpriu, o plano não foi completo porque mataram Jesus antes do homem se casar, né? E isto ocorrerá durante a era messiânica, né? O Jesus perfeito, né? Que vai se casar e vai ter filhos, vai acontecer durante a era messiânica, também chamada da era do tempo do testamento completo, ou a nova era, que agora está sobre a terra. O princípio divino deixa subentendido que o Senhor da sua vinda nascerá na Coreia e que todas as religiões se unirão a ele. Os membros da Igreja da Unificação acham que o Messias já está na terra, embora muitos sejam reticentes em declarar publicamente que Sun Myung Moon é o tal Messias, né?
O próprio Moon é evasivo no tocante a este tópico e alega que sua missão é proclamar a vinda da era messiânica, que Jesus revelará a identidade do Messias, a figura central aos corações dos interessados sinceros. Então, o que o Moon diz? Não diz que não é, mas também não diz que é. Ele é evasivo quando se faz a pergunta: tu é o Messias que vai restaurar, né? Então o cara vai se casar e tem que apresentar a mulher dele para o Moon, né? Porque senão a coisa não dá certo. Então, no período de 11 a 13 de setembro, Sun Moon patrocinou uma convenção em Montevidéu, no Uruguai, para parlamentares brasileiros com o objetivo de se fixar no Brasil e para conseguir o apoio do Congresso Nacional. No início de agosto, Moon também distribuiu 28 ambulâncias a 28 municípios do estado. Anunciou aliás, o Moon também anunciou no início de agosto a construção de um templo para 30 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Foram também distribuídas 28 ambulâncias a 28 municípios do estado, segundo informou o Folha de São Paulo no dia 6 de setembro de 1996. Então, o objetivo agora do Moon é olhar para essas boas terras, né, e plantar sua semente maligna aqui no Brasil, né. Então, em 1900, esse está no Folha de São Paulo, do dia 6 de setembro de 1996. Então, a gente pode dizer que os seguidores do Reverendo Moon, eles dizem que Jesus não é Deus, mas apenas um homem perfeito sem o pecado original. Então, mais uma das seitas, né? Negar a divindade de Jesus. E nós aprendemos também que a doutrina central do Reverendo Moon é afirmar que a vontade de Deus foi frustrada com a crucificação de Jesus, né? Você vê também que já é uma coisa para dizer assim: a morte de Jesus não foi a vitória, foi o fracasso. O diabo sempre tenta confundir, né? E você também aprendeu que o nome da igreja fundada pelo Reverendo Moon é Igreja da Unificação. O que eu poderia acrescentar mais à igreja do Reverendo Moon, a Igreja da Unificação? O Jesus da Bíblia não é o mesmo do Reverendo Moon, né? O Jesus de Moon, ele afirma que Jesus é filho do sacerdote Zacarias, negando assim a concepção virginal de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus foi enviado para completar a obra que Adão não conseguiu terminar. Ele constituiu uma família, uma grande família na terra, centrada em Deus. Assim afirma Moon, o segundo Adão, Cristo, deveria se casar e erguer uma grande família. Ele ensina que isto não aconteceu por causa da morte de Jesus no Calvário. Alega ainda que a morte do Filho de Deus decorre por causa da traição de João Batista, e por isso o sacrifício de Jesus só pôde garantir uma parte da redenção. Então, o sacrifício de Jesus só garantiu uma parte, não garantiu toda a redenção. E quem traiu Jesus não foi o carioca, né, o Judas Iscariote, mas o João Batista. O bicho é ruim, né? O diabo ele engana mesmo. Mas como eu posso refutar isso, né? A Bíblia afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Onde está escrito Mateus 1, 18, do 20 ao 25 e Lucas 1, 24 e 35. A Bíblia mostra ainda claramente que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Lucas 19, 10, 1 Timóteo 1, 15. E não para suscitar família. E que sua morte foi para a remissão dos pecados, né? Romanos 3, 21, 1 Coríntios 5 e 9. Meus irmãos, vamos ver algumas referências, né? Olha o que diz Lucas 1 e 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui é o anjo do Senhor falando para Maria, o 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, né, dizendo, né?
Então, o que o texto está dizendo é que enquanto que o João Batista era filho de Isabel com Zacarias, o Espírito Santo, no verso 35, gerou a Jesus de Maria, né? Então, João Batista era filho de Isabel com Zacarias, né? Já velhos, mas tiveram filho. E o Espírito Santo gerou no ventre de Maria a pessoa de Jesus Cristo, né? Sobre os pecados para salvar a humanidade, nós podemos ver em Timóteo, Timóteo 1,15, que diz assim: esta é uma palavra fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus não veio para gerar filhos, né? Não veio para suscitar família, como está escrito, né? Mas Jesus ele veio para salvar o pecador, né? Para salvar os pecadores. E Paulo ainda diz, do qual eu sou o principal. E sobre a remissão dos pecados, a obra sacrificatória de Cristo na cruz do Calvário. Vamos pegar um versículo aleatório de Romanos, né? Romanos 3:21. Vou achar aqui. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Então, a fé de Jesus, em Jesus, é suficiente para que o homem seja redimido de seus pecados. Então, não precisa do reverendo Moon vir e morrer novamente pela igreja, né? Quem morreu pela igreja foi Jesus, quem morreu pelos salvos foi Jesus. Então, independentemente do que alguém faça, a redenção, a salvação está na doce pessoa de Jesus. Sob a deidade de Jesus, ou a deidade absoluta de Jesus que eles negam, né? O monismo, ele nega a deidade. Monismo, porque vem de Moon, né? Que é o fundador da Igreja da Unificação. O monismo, ele nega a deidade absoluta de Jesus, como as demais seitas. O que a seita diz? Eles não creem que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus, né? Então a Bíblia, porém, afirma categoricamente que Jesus é o Deus verdadeiro, né? Isaías 9:6, Jeremias 23:5, 1 João 5:20 e Apocalipse 1:8. Vamos ver Apocalipse 1:8? Olha o que Apocalipse 1:8 fala sobre Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus falando. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa é Jesus identificando a igreja, né? A igreja como o quê? Como um alto, como um Senhor, como um Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já no 1 João 5:20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então João, ele fala essas coisas. Outra coisa também interessante, Romanos 9:5,
para encerrar sobre a deidade de Jesus. Depois você pesquisa mais, tá ok? 9,5 diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo diz que Jesus é Deus bendito eternamente. Amém. Então a deidade de Cristo não é uma coisa inventada por nós, é algo pregado pelos apóstolos, né, e pelos profetas. 9,5 de Isaías diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sobre a ressurreição corpórea de Jesus, a Igreja da Unificação ela nega a ressurreição física de Jesus. Muito ensina que Jesus ressuscitou apenas como um espírito, né? Como espírito. Isso é, você vê que as outras religiões falam a mesma coisa, né? Outras seitas, né? Que Jesus não ressuscitou em corpo, eles negam que Jesus ressuscitou em corpo biológico, né? A mesma coisa que o Reverendo Moon. Então você vê que essas seitas espíritas elas vão seguindo uma toada, né? Seguindo o mesmo palavreado da outra. A ressurreição corporal de Jesus, porém, é um fato insofismável, né? É a viga mestra e o pilar do cristianismo. É um dos elementos básicos que distinguem o cristianismo das outras religiões. O apóstolo Paulo assevera que negar essa verdade é continuar no mesmo estado de pecado e miséria, e que sem ela o cristianismo não teria sentido, né? 1 Coríntios 15, 17 e 18. Vamos ler o texto? Olha só o que diz o texto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, o que Paulo está dizendo é que se Cristo não ressuscitou, tudo é vão, né? Tudo é vão, não vale a pena. Por quê? Porque Cristo não ressuscitou. Então, a doutrina principal do cristianismo é justamente a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Ressuscitou em corpo, alma e espírito. Corpo biológico, tocável. João diz depois, aquele que nós tocamos, aquele que nós vemos, aquele que nós comemos com ele, aquele com quem nós falamos, né? Vamos, continuando sobre a ressurreição de Cristo. Jesus ele se apresentou aos seus discípulos como ele mesmo e não como outro. Lucas 24, 39 ao 40. Jesus provou aos discípulos ser ele mesmo, em carne e osso, e que um espírito não teria essas características materiais. Quais? Carne e osso, né? Vamos ver o texto? Então abra sua Bíblia, Lucas 24, do 39 ao 40. Diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então Jesus não só falou, como mostrou, como se apresentou a eles, né? Olha, vocês veem, não tem carne, não tem osso, não tem... Olha só, repetiu o versículo. Vede, pois, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, tocar, né? Apalpai-me. E vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus ali está mostrando que o corpo que ele recitou é um corpo biológico, e não apenas um espírito, e não um fantasma, como alguém quer dizer, né? Então, meus irmãos, eu vou concluir por aqui, mas o que diz a Bíblia sobre sobre o Evangelho, né? Sobre o final dos tempos, né? Os falsos cristos e os falsos profetas aconteceriam, né? A aparição de muitos cristos, né? Desde o judeu Bar Kokhba, que foi derrotado pelo imperador Adriano em 132 depois de Cristo, até muitos foram os falsos cristos que se levantaram ao longo da história do cristianismo. O número deles é alarmante.
Minha professora de literatura, segundo professora de literatura do nosso irmão Antônio Gilberto, isso no ano de 1997, diz assim, minha professora de literatura, o pastor Antônio Gilberto dizendo, literatura hebraica medieval da Universidade de São Paulo, ela é judia, ela disse, acertadamente, se alguém na história merece o título de Messias, esse é Jesus, pois todos os que vieram depois dele são falsários e trapaceiros. Somente Jesus tem as credenciais do Messias. Somente Jesus, segundo a professora do pastor Antônio Gilberto, tem as credenciais de Messias. As credenciais de Messias quais são? A vida e a obra de Jesus ocorreram em cumprimento com as Escrituras, 24 e 44 de Lucas. Na transfiguração de Jesus Cristo, vieram pessoalmente Moisés e Elias representando a lei e os profetas, respectivamente, para ratificar a messianidade de Jesus. Mateus 17:3, Lucas 9:30. O próprio Deus, desde o céu, testemunhou a respeito de Jesus, a respeito de seu filho, Mateus 3:17 e 18. E seus ensinos e sinais miraculosos, acrescidos de sua ressurreição e ascensão ao céu, são as provas irrefutáveis da sua messianidade. Lucas 24:19, João 10:31, 33, etc. Estas coisas são as credenciais de Jesus de Nazaré como Messias de Israel. Quem poderá destruir as evidências? São tão fortes. Quem poderá destruir as evidências tão fortes que Jesus é o Messias? Então Jesus disse que o aparecimento de falsos cristos e profetas indicariam o fim dos tempos. A seita do Reverendo Moon insere-se nesse contexto. Os avisos solenes de Jesus são cada vez mais atuais. Mateus 24, do 3 a 8, Lucas 21:8. A igreja, portanto, deve precaver-se contra esses líderes de seitas. Então, meus bons amigos, eu quero concluir aqui, que Deus possa abençoar todos vocês e até o nosso próximo encontro, né? Se você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe a sua curtida, o seu comentário, né? E ore por nós, contribua, ajude o nosso canal a crescer, divulgue, presente a outros, né? Se tem interesse em aprender a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias e as suas igrejas. Amém.